Trump diz que faixa de Gaza deve ser transformada em Riviera e palestinos devem sair de lá urgentemente. Esse é o assunto de hoje, vamos conversar sobre isso, mas antes, já se inscreve no meu canal, sou o professor Felipe Alcântara, dá um like, vem aqui para a comunidade, tem vídeos de geopolítica, geografia, atualidades e meio ambiente todos os dias, geralmente no começo da noite. Então, vem pro canal. Bom, e hoje a questão é essa, né? O Trump quer a faixa de Gaza, ele quer a faixa de Gaza para ele, quer transformá-la em uma riviera, uma área de turismo internacional. Lá na faixa de Gaza moram hoje cerca de 2 milhões de pessoas que estão desesperadas, empobrecidas, da miséria por causa da guerra entre o Hamas e Israel. E o Trump propôs uma solução aí que é inédita. Eu nunca tinha visto essa solução, essa proposta, que é retirar o povo palestino da faixa de Gaza para a construção de uma riviera ali, que seria administrada teoricamente por Israel, depois, posteriormente. Basicamente é passar a faixa de Gaza para Israel. Inicialmente o administrador seria o Trump, mas depois ele é passado para Israel. E o povo palestino seria enviado para outra região. O Trump quer negociar com a Jordânia e o Egito para ver se eles recebem o povo palestino naquela região, provavelmente para criar assentamentos ali e criar território palestino, ali, ou uma parte do território palestino dentro desses países. O governo da Jordânia já negou prontamente do Egito também, né? O rei Abdullah da Jordânia já negou, não quer, não aceita a entrada de palestinos ali. E estamos no impasse. O Trump diz que vai conversar, diz que joga bilhões ali. Os Estados Unidos joga bilhões no Egito e na Jordânia e dá para conversar com ele sobre essa questão, porque não há mais condição dos palestinos ficarem ali, segundo ele, e voltarem para ali. E que os palestinos não iriam voltar porque eles receberiam casas melhores em outros lugares. Provavelmente Palestina, Jordânia e Egito. E qual é a ideia do Trump? A ideia do Trump é fazer um empreendimento imobiliário naquela região, ou seja, construir casa, apartamentos, construir tudo do zero ali, praticamente, jogando bilhões ali, ou seja, é um investimento enorme que o capital quer se reproduzir ali, ou seja, levar o capital para lá, naquela região, para que haja reprodução dele e surjam cidades, surjam territórios, prédios, casas e empreendimentos em geral. Um grande movimento, um grande interesse econômico. Acredito que o Trump está articulando esse grande interesse econômico para aquela região. E aí a questão, né? Os palestinos não querem sair dali, os jordanianos, não, o pessoal da Jordânia não quer aceitar, o Egito também não quer aceitar. O Trump saiu e tirou os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos, assim como Israel também saiu, o que era justamente o lugar onde é julgado todo esse tipo de ação. Segundo o direito internacional, deslocamentos em massa são considerados crimes de guerra. Tá? Então Trump seria processado ali dentro, e o Netanyahu também. Ele retira os Estados Unidos disso, ou seja, é uma coisa interessante analisar isso, né? Porque os direitos humanos que foram tão utilizados justamente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiu justamente por causa da perseguição aos judeus. O Israel sai e os Estados Unidos saem disso. E acaba infringindo as leis dos próprios direitos humanos. Então é interessante isso, o Trump retira os Estados Unidos e quer fazer esse deslocamento em massa que é considerado crime de guerra. Aí a questão. Os palestinos querem evitar isso, o que eles chamam de Nakba. O que é um Nakba? É a grande catástrofe, que foi o que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel, em que milhares e milhares de palestinos tiveram que deixar os seus territórios para a criação dos assentamentos judeus, os assentamentos israelenses. Qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é, eu acho que é um absurdo,
é uma opinião, essa ideia do Trump é uma ideia inovadora, mas eu considero absurdo. E, a priori, o que eu penso? Que, pensando utopicamente, considerando que seja o mesmo povo semita, eu, Felipe, seria a favor da criação de um Estado único envolvendo os dois povos, com um terceiro nome, com uma zona desmilitarizada por 2 gerações, pelo menos, administrada por países, pela ONU, né, por outros países, controlada para que haja uma integração cultural ao ponto em que o povo se misture tanto ali que se torne de fato um povo só. E já não faça mais sentido ter 2 países, 2 territórios. Isso é muito utópico. Um plano mais concreto. Sou a favor da criação dos 2 estados, de ter os 2 estados, Israel e Palestina, que é a negociação que vem sendo feita há muitos e muitos anos e não sai, não avança. Caso surja essa ideia do Trump, que eu acho absurdo, eu acredito que ela tenha que partir dos palestinos ao ponto deles decidirem por meio de plebiscitos se querem sair dali, se aceitam a proposta de ir para outros lugares. E também negociar com outros países que queiram recebê-los. E o assentamento, as casas, os prédios que forem construídos, têm que ser doados para esses povos que saíram da Palestina. Mas isso tem que partir do povo palestino, povo de Gaza, querer isso sair. Mas isso é muito difícil de ocorrer. Então, eu a priori não vejo solução para essa situação. Não vejo solução, acho muito, muito difícil de ocorrer mesmo, tá? E vou te mostrar para você onde fica aí a região da Palestina, Israel, para quem não sabe, se você não souber. A região aqui do Oriente Médio, nesse pedaço aqui, ó, entre o Egito e Israel, aqui, a Síria aqui em cima. A faixa de Gaza fica aqui, nesse trechinho aqui, né, que é próximo também do canal de Suez, que é muito importante para a economia mundial. E você, o que você acha dessa ideia do Trump? Você concorda com ele ou você discorda? Deixe a sua opinião aí embaixo. Não deixe de dar o like também e se inscrever no canal. Se quiser, manda uma pergunta para o professor aqui que eu respondo no próximo vídeo. Bom, manda aí se é uma dúvida que eu respondo para você no próximo vídeo ou nos comentários aí embaixo, tá bom? Um grande abraço.